Hoje nós vamos falar sobre fé e conhecer a história de uma pessoa que inspira muitas outras pessoas. Não sai daí, o Simplicidade de hoje já está no ar. Ela é uma mulher admirável, corajosa, sonhadora e que inspira muitas pessoas. Hoje eu volto aqui a essa casa, porque já estive aqui algumas vezes, para conversar com a nossa entrevistada de hoje, que é a Pastora Marisa. Pastora Marisa já é um nome, né? Não é só Marisa, é Pastora Marisa. Tem uma história, né, Tem um pastor? título. Obrigada por nos receber aqui, pastora. Sim, é um privilégio, Elke. Uma alegria estar aqui novamente, né? Um lugar onde eu já tive tantas conversas, já recebi tanta inspiração para a minha vida. Isso. Tenho certeza que muita gente também, né? Pastora, eu queria começar perguntando como é exercer a fé num mundo tão difícil? É o que exercer fé nesse mundo é contra a cultura. Só que não é hoje, em todo o tempo. Desde Jesus, né? Quando nós vimos a vida de Jesus, ele veio e ele confrontou os religiosos, os políticos da época. Então, assim, exercer fé precisa ter uma firme decisão de estar com Jesus e saber que o Espírito Santo, que o próprio Deus vai fazer a obra através de nós. É esquecendo-nos de nós para ter uma vida em Cristo. Confiando. Confiando sempre. A gente começa falando sobre esse assunto fé porque é muito difícil, acho que impossível, separar a identidade da pastora Marisa dessa questão da fé, né? E hoje muitas pessoas buscam os caminhos, né, para ter uma noção de propósito. Quando que a pastora entendeu lá atrás que esse era o caminho, esse deveria ser o caminho, assim? Como que aconteceu esse processo? Bom, é o que eu fui criada dentro da Igreja Assembleia de Deus. Só que eu não entendia nada. Eu dentro da igreja, mas eu não tinha noção do que significava servir ao Senhor. E com 33 anos de idade, minha mãe faleceu. E quando ela faleceu, ela estava lendo um livro, O Povo Mais Feliz da Terra. E eu comecei a ser atraída pelo Senhor. E comecei a ler o livro e comecei a ser movida pelo Espírito Santo. E eu desejei muito, mas muito mesmo, ser como aquele personagem, né, que tinha recebido um chamado do Senhor e que fez grandes obras, né? Então eu me entreguei ao Senhor. Mal sabia eu, né, que aquela oração lá na minha cama, só eu e o Senhor ia resultar em tudo isso. Uma oração assim, uma conversa? Simples. É uma disponibilidade para o Senhor, né? Meu coração se abriu para o Senhor e realmente Ele veio e fez coisas que eu jamais imaginaria. A pastora é do Paraná. Eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba. Isso aconteceu lá, então? Não, eu já era casada. Eu estava em Matelândia, já tinha saído de Curitiba, tinha morado em Francisco Beltrão, tinha ido para o Nordeste, viver 3 anos no Nordeste e tinha voltado para Matelândia. E ali estava meu chamado, né? O Senhor estava esperando para me tocar naquele momento, porque naquele momento eu estava assim, suscetível a Ele, estava pronta. Tem essa coisa assim de... O pastor, a gente sabe que tem que ter essa predisposição a ir para outros lugares, né? E não foi diferente com a pastora. Depois a gente vai voltar lá para o comecinho, mas eu quero me deter nesse momento a essa história que eu acho muito interessante. Tubarão surgiu na vida da pastora e da sua família de uma maneira muito curiosa, assim, porque vocês estavam lá, tinha uma vida, né, uma vida confortável, de certa maneira, lá no seu trabalho, as filhas, né, na escola, e o processo começou de mudança. Como que foi isso, essa transição, pastora? Conta um pouquinho pra gente. Foi bem na época onde eu fui tocada pelo Senhor e a gente começou a se reunir lá em Matelândia com um grupo que você já conhece, que é o grupo que hoje é a liderança da igreja A Verdade que Liberta.
e um grande mover do Espírito Santo naquela época. E Deus nos chamou para estarmos orando e jejuando. E nós fizemos isso por muito tempo. Nós tínhamos oração 24 horas por dia. E Deus nos falou que nós orássemos por um povo que estava em trevas, um povo que estava prisioneiro. E nós não sabíamos quem era esse povo. O pastor não conhecia Tubarão? Eu conhecia Sabia que Tubarão estava no mapa? Sabia, porque eu tinha vindo aqui com meu sogro. Meu sogro, ele vendia apartamentos aqui, ele era corretor de imóveis. E ele não era daqui, mas ele ajudou a vender aqueles apartamentos do Zandavale. Então eu já tinha vindo aqui. Mas até eu tinha feito um comentário que eu jamais viria morar aqui, porque uma cidade que sofreu uma inundação, eu jamais viria, né? A gente fala coisas que a gente nem imagina, né? Não. O que Deus vai fazer. Ainda bem que Deus olha e fala assim, o que eu temia me sobreveio, né? E eu me lembro que nós começamos aquele grande mover do Espírito Santo, oração, e começamos a orar. E nesse tempo que nós estávamos orando, Deus abriu uma porta para que eu estivesse vindo aqui, nós, as mulheres de lá, estivéssemos vindo aqui pregar num retiro de mulheres. E quando nós viemos aqui, na direção do Espírito Santo, nós pregamos numa casa, né, onde o Senhor mandou que nós convidássemos pessoas, e naquela primeira reunião tinham 120 pessoas. Mas jamais imaginaríamos que iríamos abrir igreja aqui. A gente vai continuar essa história, olha como passa rapidinho. A gente vai continuar essa história para entender como que começou esse processo e como foi essa mudança. Não saia daí, o programa continua no segundo bloco. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar os olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convida a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Voltamos com o segundo bloco do Simplicidade de hoje, conhecendo um pouco mais sobre a pastora Marisa. As pessoas estão acostumadas já a assistir os vídeos da pastora e ver as pregações ao vivo, né, na igreja, mas conhecer esse outro lado, né, pastora, a história, contar um pouquinho da história é importante. A gente falava no final do primeiro bloco sobre a vinda para Tubarão, na experiência de vir pregar num retiro de mulheres. Nesse momento, a pastora já imaginava que viria morar em Tubarão? De jeito nenhum, Elke. Imagina, nem imaginava que eu vinha para cá. Mas depois dessa primeira reunião que nós tivemos de 120 pessoas, onde houve muito milagre do Senhor, muitas pessoas foram curadas, foram libertas de vícios, restauradas. Então começou aquela busca de Deus e aquele desejo que nós estivéssemos voltando para pregar aqui. E foi isso que nós fizemos. Durante 8 meses nós viemos todo final de semana, 1.000 quilômetros. Então, eu ia dizer isso. 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros isso. Para vir. Para vir 1.000 quilômetros para voltar. E a rotina lá acontecendo. Continuava a mesma coisa. Eu trabalhava na Caixa Econômica, se bem que não éramos nós que víamos todo final de semana. Vocês alternavam. Nós fazíamos um revezamento. Então nós viemos 8 meses aqui. E quando chegou, o tempo foi passando, as pessoas foram pedindo que nós teríamos que abrir uma igreja aqui. Jamais tínhamos pensado nisso. Mas nós vimos que o próprio Deus estava abrindo as portas. E quando Deus sinaliza, não tem como nós negarmos. E hoje a igreja tem 20 anos, pastor? Isso 20 anos, vai fazer 21 anos já. Vai fazer 21 anos, né? Bom, e vocês se tornaram, então, tubaronenses. É isso? Praticamente. De coração. De coração. A pastora veio com esposos, é Márcio, com as meninas, né? As meninas. A Luciana e com a Andréia, que hoje já tem suas famílias aqui também, né? E a Damiana e a Francisca. E a Dami e a Fran, né? Inseparáveis.
E como que vocês enxergam isso, assim, essa coisa de mudar de cidade, né? Tudo bem que vocês já tinham morado em outros lugares mais distantes, né? Mas fazer novos amigos, a gente sabe que essa mudança sempre nos tira da zona de conforto. Isso foi bem marcante para vocês? É assim, quando foi de Matelândia para cá, nós estávamos naquela empolgação, daquele mover muito grande do Espírito Santo. Então, não é difícil, Elke, quando você sente essa força de Deus. A gente sente que é Deus mesmo chamando, a força, o ânimo, a determinação, a precisão, na convicção de tomar as decisões. Então, não foi difícil. O difícil é o processo depois, de você realmente estar se adaptando, você continua sentindo a força de Deus, Aqueles capacitação momentos em de Deus. E chega aquela mensagem assim na mente, fala assim, por que eu fiz isso? Principalmente assim as meninas, né? Eu me lembro que no começo as meninas diziam assim, mãe, por que você nos trouxe para cá? Porque lá elas tinham muita amizade, Elke. E aqui era um recomeço. E jovem, adolescente, você sabe como é, né? Elas tinham que idade na época, lembra? Fazem 21 anos. Aquela fase pré-adolescência. A Luciana tinha quase 20 anos e a Andréia, acho que uns 16 anos, mais ou menos. Mas foi rápido também para fazer amigos. É que assim, daí eu comecei a orar muito, pedir a Deus, né, que elas achassem graça diante das pessoas, que elas achassem graça diante dos mestres, dos professores, e que Deus acrescentasse amizades para elas. E hoje você sabe, né? Nós temos muitos amigos. Que bom. Deus acrescentou muito, né? Cumpriu a sua promessa, né? De multiplicar. Sim. Né? Pastora, a família. Isso é uma resposta de Deus, né? Também a certeza. Esse comprometimento, Sim. né? Pastora, as pessoas veem a pastora pregando, né? Pessoas que frequentam a igreja, pessoas que não frequentam a igreja, que têm outras denominações, enfim. E sempre manifestam assim, a inspiração que recebem das suas pregações. No que é baseada a sua pregação, pastora? Nas suas experiências? O que inspira a pastora Marisa? Olha, a nossa inspiração é o que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o princípio de toda a sabedoria, o fundamento da nossa fé. Deus e sua palavra, né? Eles são um só. Então, quando nós olhamos a palavra, quando nós lemos a palavra, ela passa a ser luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Então, é o próprio Deus. E quando nós temos um coração que realmente quer obedecer a palavra, quer cumprir a palavra, essa vida de Deus, ela vai aumentando, fluindo através de nós. Então, a única inspiração para nós mesmos é a palavra do Senhor, movida pelo Espírito Santo. Mas a pastora também é muito disciplinada, de buscar. Como é que é essa rotina, assim? Eu procuro ser bem disciplinada. A gente sabe que muitas vezes os compromissos nos tiram daquela disciplina, mas eu procuro ter partes da minha manhã com o Senhor. Ler a Bíblia, orar, ficar muito tempo com o Senhor. Meditar na palavra do Senhor. E eu amo a palavra de Deus. Eu amo tudo que Deus faz, né? O Senhor é a nossa inspiração. E isso, a resposta disso é as pessoas recebendo também de alguma maneira, né? Porque flui. Na verdade, não tem como a gente estar cheio de algo que não manifeste para os outros, né? O próprio Jesus, ele falava, né, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E isso se torna a nossa comida também. A pastora percebe a responsabilidade disso? Como que a pastora encara isso? Muito. Quando eu comecei, eu sabia da responsabilidade, eu sabia do meu amor, da minha paixão, mas hoje é muito maior. Eu percebo, né, que nós lidamos com pessoas e a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para o coração delas. Muito bem, a gente encerra o segundo bloco. Eu estou aqui, né, mais uma vez inspirada, né, em conversar com a pastora, tenho certeza que você também. Mas a gente volta no terceiro bloco conhecendo os objetos pessoais da pastora Marisa. Não saia daí. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo.
Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, conversando com a pastora Marisa. Pastora, é sempre tão bom conversar contigo, né? Eu também gosto de conversar contigo. Que bom. Bom, a gente estava conversando aqui no intervalo. Mais uma vez, né, vou reforçar que zona de conforto, área de conforto não combina com a pastora Marisa, porque a pastora está sempre num desafio novo, né? E muito dinâmica. E agora surgiu Criciúma, assumir a igreja de Criciúma, né? E ir durante a semana, o quê? 3, 4 vezes por semana? De 3 a 4 vezes por semana. Para ministrar a palavra de Deus e atender o povo que está em Criciúma, na igreja de lá, né? Como tem sido essa experiência, assim? Nesse momento, com o netinho, né? O Vitório, pequenininho. Como tem sido, assim, te dá essa disposição, essa vontade de ir? Como que a pastora tem se sentido? Acho que primeiro vale ressaltar, né, o que em novembro do ano passado eu passei a liderança para o pastor Marcelo, né? Há 12 anos atrás, o Senhor já tinha me falado que a minha herança seria o meu lugar. Eu não sabia exatamente o que era, mas no processo da caminhada, o Espírito Santo foi dando direção, colocando no meu coração, até que em novembro eu passei a liderança da igreja para ele, que eu entendi de Deus que era um tempo para ele, que era o tempo dele agora. E não passaram 6 meses e de repente surgiu essa necessidade da igreja de Criciúma estar precisando de um pastor. E daí a liderança da igreja me pediu que eu estivesse indo, né, da possibilidade de ir para lá, de estar assumindo esse lugar. E como eu te falei, né, no começo assim dá um temor, né, um medo. Né? É normal isso, pastora? Imagina. Quem está assistindo, normal. Então, muito gente, normal. Medo é normal, mesmo as pessoas mais corajosas. Não, um pânico na hora. E depois eu estou com 62 anos, né, e eu já tive uma caminhada bem grande aqui e estava continuando a pastorear e tal, mas não com esse desafio. Mas eu falei, olha, eu vou orar a respeito, mas quando eu comecei a orar, de novo começou o chamado a queimar muito grande, muito forte dentro de mim. E daí eu me propus a estar indo para lá. Amo fazer isso, amo já Criciúma muito, né? Eu gosto muito das pessoas de lá, são pessoas maravilhosas. E eu estou indo de 3 a 4 vezes por semana, Elke. Vamos para os objetos, pastora? Sim. Quais são os objetos pessoais que a pastora separou? Tem um aqui que eu já sabia. Já sabe, né? Você já sabia. Não poderia evitar, né? Quando você me falou dos objetos, eu fiquei até pensando de quais seriam, porque eu gosto muito das minhas coisas, eu sou muito apegada às minhas coisas. Aliás, a pastora é muito família, muito casa também, né? Sou muito. Então eu dou as minhas coisas quando eu sinto realmente essa necessidade ou então um mover de Deus para estar doando. Então eu pedi ao Senhor, né, quais seriam? Claro que o primeiro objeto é a Bíblia, né? A Bíblia, que é a palavra de Deus. Não, essa aqui nós não podemos ficar sem, é a nossa companheira, né? A palavra do Senhor. Um outro objeto é o meu iPad. Então, faz tempo que a pastora usa. Faz tempo que eu uso. É bem digital. Bem. Porque aqui estão as minhas pregações, as minhas anotações. Se perdeu o iPad? É que agora está na nuvem, né? Ah, está na nuvem. Verdade. Olha, está na nuvem. Viu? Isso que é uma pessoa antenada. Então não tem perigo. Então não tem problema, né? Não tem problema.
Mas então, a pastora gosta de redes sociais? Eu gosto. Eu vi que hoje a pastora postou algo. Gosto. Hoje eu postei um versículo. Eu gosto muito porque isso faz parte do nosso trabalho, da comunicação, né? Eu penso que se Jesus estivesse aqui hoje, ele usaria com muita sabedoria as redes sociais e a comunicação, né? É um exercício bacana de fazer, né? Nossa, a pregação do evangelho, a comunicação, reuniões e tanta coisa que nós podemos fazer, né? Eu estou trabalhando em Criciúma e estou aqui. E quando eu não estou lá, eu posso me contatar com eles direto, como se estivesse muito próximo. Usando a né? internet, né? Internet. E o terceiro objeto é o que? É esse globo. Então, esse globo, ele Esse tem globo. uma história muito curiosa ligada a ele. Então, esse globo me reporta algumas coisas, porque quando eu era criança, eu tinha 5 anos, não era esse, esse aqui é um outro globo, mas meu pai tinha um globo bem grande, enorme, e meu pai era muito disciplinado, ele era professor de História e Geografia, ele era militar e também era professor de História e Geografia. Então ele me colocava num banquinho em cima da mesa. E sua pastora tinha que idade? Tinha 5 anos, eu me lembro. 5 anos. E ele rodava o globo, e daí, esse aqui tá difícil de rodar, e ele botava o dedo assim e parava, daí ele dizia assim: Marisa, qual é a capital? E eu me lembro naquele dia, né, que naquela época eu decorei as capitais de quase todas as nações, e hoje eu tenho até dificuldade de decorar, mas isso aqui, eu nunca esqueço disso. E hoje, o globo, além de me reportar essa lembrança do meu pai, meu coração queima pelas nações, por pregar o evangelho nas nações. Deus já me deu a oportunidade de ir em muitas nações, e quando eu me lembro dessas nações, eu vejo a necessidade das pessoas, porque a solução de tudo está em Jesus Cristo, né? Está em Deus, o nosso Criador. Então nós vemos as necessidades das pessoas, então logo eu olho o globo e muitas vezes nós oramos impondo as mãos, né, abençoando as nações e pedindo salvação, pedindo, né, que cessem as guerras, né, que venha a prosperidade sobre as nações, a prosperidade do Senhor. Então ele tem um grande significado para mim e por isso eu trouxe ele hoje para mostrar para você e para vocês, né, telespectadores. A gente está conhecendo um pouquinho mais sobre a pastora Marisa, né, tendo esse privilégio. O que vem por aí, pastora? Quando é que voltam as pregações? Quando que os internautas vão conseguir assistir mais pregações da pastora? Pois é, né? Eu sempre caminho assim, né? Entregando o meu caminho ao Senhor e sabendo que tudo Ele fará. E Deus é muito perfeito, né? Ele suscita coisas no nosso coração que a seu tempo vão se cumprindo. Eu não sei se eu vou ter oportunidade novamente de estar pregando, né? Fazendo programas e tal, mas eu estou disponível. Se Deus desejar e abrir as portas, né, nós estamos disponíveis para o que Ele mandar. Eu queria agradecer, né, agradecer a pastora por ter aberto a casa mais uma vez para nós aqui, né, e desejar aí muita força, Amém. Muita coragem, muito amor, né, pelas pessoas. Amém. E que continue fazendo essa obra tão linda, né? Ai, obrigada. De ver mudanças de vida, né? Amém, amém. E é isso. Aliás, uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre vida simples foi a pastora Marisa. Foi comigo, é uma palavra que me acompanha, porque se nós não tivermos vida simples, nós perdemos, né, essas preciosidades que o Senhor coloca em nossas mãos. O que é a vida simples, pastora, para encerrar? É usufruir de tudo aquilo que nós fazemos. Usufruir o momento, usufruir das pessoas, de tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Valorizar. Com gratidão. Sem ter ansiedade. Vivendo um dia de cada vez. Nem medo do futuro, né? Realmente é entregando o caminho ao Senhor, confiando nele e tudo mais Ele fará. Amém. Pastora, muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço. Eu agradeço você também, nós agradecemos pela sua audiência e contamos com você também nas nossas redes sociais. Não deixe de acessar o Facebook e o Instagram para nos acompanhar também além do programa. Muito obrigada e até o próximo programa.